Oi, tudo bem? Nós estamos em uma série de reflexões sobre Efésios 2:10, a qual diz que Deus preparou um caminho de boas obras para a gente trilhar por ele. E hoje eu gostaria de falar sobre a sinceridade. Jesus aqui em Lucas 12, ele diz assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por que Jesus chama a hipocrisia de fermento? Porque para Deus a espiritualidade é como se fosse uma massa de pão. Um pão que você faz. E essa massa, a proposta dessa massa é que ela cresça sem fermento, sem nenhum agente, sem nenhum ingredientes a mais, a não ser o pão com a água e com sal. Então a espiritualidade para Deus é vista como um pão puro. Então a espiritualidade dos fariseus, eles tinham espiritualidade, mas a espiritualidade deles estava contaminada com o fermento da hipocrisia e da malícia. Por isso que o Senhor Jesus está falando para os discípulos: cuidado para vocês não ficarem igual eles. Porque Jesus observou que eles falavam coisas secretamente. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto. Tinha coisas encobertas que eles faziam. E nem oculto que não haja de ser sabido. Faziam coisas escondidas, faziam reuniões escondidas, até mesmo para tentar prender e matar o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus falou: não quero que vocês não vão ser igual a eles. A espiritualidade de vocês tem que ser pura. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5,7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com pão velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pão da sinceridade e da verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A nossa espiritualidade, ela tem que ser feita com um pão novo, não com o velho, aquela religião maliciosa, com a espiritualidade maliciosa. Não, tem que ser feito com maldade, né? Mas com o pão da sinceridade e da verdade. A proposta de Jesus é que a nossa espiritualidade é que nós caminhamos em sinceridade e com sinceridade. Haja o que doer. Jesus, ele aceitou a maquiagem das prostitutas, das meretrizes, mas rejeitou as máscaras dos fariseus. Porque uma meretriz, ela sabe que é uma meretriz. Vai lá conversar com ela. Fala: não, verdadeiramente eu sou isso mesmo. Verdadeiramente. Ela não vai falar: eu não sou. Não. Conversa com um bêbado para você ver. E fala que ele não, eu sou um bêbado, eu estou com medo da número 1 a 51. Ele vai falar. Agora, quando você vê uma pessoa que ela se diz religiosa, que ela se diz santa, que ela se diz servir a Deus, que ela se diz que ela julga as pessoas, mas na realidade ela não é nada daquilo que ela está falando. Então nós precisamos andar em sinceridade e com sinceridade, para que nós possamos ter uma espiritualidade pura. Caminhar em sinceridade é a proposta do Evangelho. Por isso que Jesus disse assim: seja o vosso falar sim, sim. Não, que o vosso sim seja sim mesmo. E que o vosso não seja não mesmo. Porque o que passar disso é procedência do maligno, é hipocrisia, é malícia. Então, a proposta do Evangelho, a proposta do Senhor Jesus é que nós temos uma espiritualidade sincera, sem fermento, que o pão nosso seja um pão puro, com água e sal, sem qualquer outro tipo de ingrediente, a não ser aquilo que Deus já colocou. Porque passou disso é malícia e hipocrisia. E tudo que é encoberto, tudo que não está na luz, é trevas. Então, se nós estamos tomando um caminho de incoerência, de hipocrisia, que a gente possa se converter e procurar andar no caminho da sinceridade. Essa é a proposta do Senhor. Nós, irmãos, a gente tem que ser o que é. A verdade
ela é por si só. Eu vi uma frase esses dias que diz assim que a mentira ela precisa de cúmplice, mas a verdade ela anda por si só. Então a gente tem que ser verdadeiro, custe o que custar. O que eu estou falando agora, o tempo dirá se eu estou falando uma verdade ou se eu estou falando mentira. Mas o tempo vai dizer. Você não precisa concordar com a minha teologia para continuar sendo para deixar de ser meu amigo, para continuar sendo meu amigo. Você pode continuar sendo meu amigo e discordar de mim, tá tudo certo. O que nós não podemos ser é falso um com o outro. Então, vamos tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Como o apóstolo Paulo fala aqui, eu vou ler de novo. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O pão da vida. O pão da vida é sem fermento. Pelo que façamos festas, né? Não com um fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o pão da sinceridade e da verdade. Que Deus possa encontrar em mim um coração sincero. Ainda que na minha sinceridade eu esteja vivendo um momento, muitas das vezes, frágil, manquejando muitas das vezes na fé, mas o meu manquejar é sincero. Eu não estou manquejando e fingindo que eu estou andando firme. Nós precisamos ser sinceros e honestos. Amém? Então Deus preparou um caminho para nós caminhar de sinceridade e de honestidade. Sejamos sempre honestos e transparentes. Doe o que doer. Senão, nós vamos ser igual aqueles fariseus que Jesus tanto combateu. Hipocrisia, acepções de pessoas, máscaras. Não, nós temos que ser transparentes diante de Deus e diante dos homens, custe o que custar, ainda que doe na nossa carne. Nós podemos até ser acusados de estarmos equivocados, mas não ser acusados de hipocrisias e de incoerência. Amém? Obrigado, Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.